Aê, meu garoto! Olá, Tudo bem? tudo bem, Rogério? Você sabe que o meu sonho, quando crescer, é ser que nem você, né? Pois é, eu fico feliz. Boa noite para todo o Brasil, boa noite para o mundo. Estou muito feliz, já estou ansioso, achando que essa live não vai contemplar tudo o que você tem para dizer, e eu também, porque é A muita gente faz coisa que nós outra, não vimos tem pelo mundo. problema. A É, gente faz outra. E você sabe que primeiro você sabe que eu sou fã do seu cabelo. Já falei isso várias vezes para você, né? Olha, gente, que legal. Quem acha que é legal? Ó, é o que é um azul azulado, né? Muito legal, é, muito cor, legal. é cor daquela flor agripanto. Legal. E você sabe que eu, quando tiver meu cabelo todo em grisalho, eu vou pintar, mas vou pintar de verde, que eu sou palmeirense. Aí nós vamos fazer umas palestras juntos de verde e de azul, vai ficar legal. Quando eu fui fazer uma palestra para uma empresa, era o lançamento do Shrek. Aham, E as pessoas que me contratam para a palestra, eles acham que eu pinto o cabelo para a palestra como se fosse um artista de palco de circo. E aí me aham. pediram para mim se eu podia pintar o cabelo de verde para fazer a palestra lá em Recife. Aí Porque era o eu não Shrek, né? pintei de Verde. verde, mas comprei uma peruca verde e atendi o cliente, porque o cliente sempre tem que ser bem atendido, né, Rogério? Sempre tem razão, né? Sempre tem razão. Professor, temos uma coisa muito em comum e muito legal que descobrimos juntos quando viajamos. Ambos conhecem 56 países. Olha que coincidência. Exatamente, exatamente. Eu estou torcendo para desempatar, porque naquela viagem que a gente está namorando, que é ali para Azerbaijão, Azerbaijão. Geórgia e Armênia, você já está no seu 56, mas não está no meu Exatamente. Não, 56. aí eu vou para 57, que eu não conheço a Armênia, e você vai para 59. Aí me passou de qualquer Isso, maneira, né? isso. Mas eu vou correr em 2 antes para ficar empatado com você quando chegar lá, né? Vai ser muito Pois é, legal. mas olha, o Rogério, e eu quando comecei a viajar, eu não tinha essa meta de atingir um número. Uhum. De repente, um dia eu estava lá no Quênia, em Nairobi, aí alguém falou que conhecia tantos países, eu comecei a contar os meus, e já estava naquela época em 47, 48. Quer dizer, fui viajando, 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 e eu quero passar um conforto, Rogério, para as pessoas que estão me assistindo, que é o Uhum. seguinte, até os 45 anos, eu só conhecia o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Olha aí. Tá? Então, aí eu comecei a viajar. E o primeiro país que eu fiz questão de conhecer quando passei o Atlântico foi Portugal, porque foi o país que nos colonizou. Hum. Mas até os 35 anos eu só conhecia o Paraguai. Então, para quem não começou a viajar ainda, pode ficar loucos por viagem também e começar a viajar para conhecer esse mundo, né? E você sabe que eu também viajei, comecei com 21, mas eu comecei com uma viagem a favor, já contei isso várias vezes nas minhas lives, e foi um presente que eu ganhei, e eu também nunca esperava, Gretchen, nunca esperava viajar, nunca, e graças a Deus, Deus tem sido bom e tem ido muito legal, né? As meninas do Mundo Sem Muros são queridas, queridíssimas, a falar de Geórgia, com coraçãozinho que elas tiveram lá, tem um e-book muito bem feito, inclusive, vale a pena. E a Marusa Viagens está dizendo que o conhecimento dos dois me surpreende. Fico feliz, obrigado primeiro pelo elogio, né? E segundo, por causa disso, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois Eu, não. eu estava essa semana estudando sobre a Revolução Francesa, porque a pessoa que eu entrevistei para o programa de domingo, afinal, a França tem aí 231 anos de Revolução Francesa daqui 4 dias, né? Dia 14 de julho, vamos ter aniversário da Revolução Francesa. E aí eu estava pensando, a gente começou a conversar e ver toda a história da Revolução Francesa, o que aconteceu. E aí eu fiquei pensando, falei até para ela, né? Falei, pô, você está me dizendo dos lugares, está vindo tudo na minha cabeça aqui. Eu estou conseguindo mapear geograficamente todos os lugares e me emociona lembrar que naquele lugar que eu entrei aconteceu isso e assim vai, né? Que lugares ou que lugar te ensinou? Te passou algum conhecimento que você falou, que legal tá aqui? Eu diria que o local que mais me fascinou, e eu queria até comentar com as pessoas, foi quando eu saí de Moscou, indo para Pequim de trem, uma viagem de quase 10 dias, um trem que anda a 60 por hora, e ele Nossa. faz aquele que naquela curva, faz aquele barulho, e aí, depois de 8 dias, eu cheguei no Lago Baikal.
Tá. E eu queria falar um pouquinho, por que me fascina o Lago Baikal? Porque ele fica ali acima da Mongólia, um pouco acima da Mongólia, lá na Sibéria, e ele tem até 1.700 metros de profundidade. Nossa. O Lago Baikal tem 31 mil quilômetros quadrados, para lembrar você que o estado de Alagoas tem 27. Olha o tamanho do lago. Maior. Se esse lago for esvaziado, Rogério, para enchê-lo, todos os rios do mundo, todos, Nilo, Amazonas, Paraná, São Francisco, todos, levariam um ano para encher aquele local. Nesse Lago Baikal desaguam 300 rios. E ali tem 20% da água doce do mundo. Olha. E ali que mora o estrujão. Não só ali, mas ali ele mora e tem 1.500 espécies de animais e tem muitos que são endêmicos, que só moram no Baikal. Aí, quem me acompanha pelo meu WhatsApp, tem essa foto aqui, Rogério. Eu amo essa foto. Aí, olha, dentro do trem, tinha um empresário de Málaga, um senhor muito rico, construtor, ele alugou toda a frente da máquina e nos convidou algumas pessoas que eram do vagão dele. Eu estou pendurado aqui na máquina e o meu está vendo lá do Lago Baikal. Então, foi um local que, olha, fiquei fascinado, os russos ali do lado, morando. E uma coisa, Rogério, que aconteceu, que uma revista que falava de turismo e tinha o trem parado, uma vila e um senhor, todo com aquela revestimenta russa e com aquelas medalhas do tempo da guerra. E eu levei a revista. Quando o trem parou, eu olhei para fora, adivinha quem estava passando na frente? Aquele cara da revista. Caramba! Aí eu desci correndo com meu filho, que é o Roberto, que estava comigo nessa viagem, meu filho, fui lá e mostrei. Ele começou a chorar, porque ali na vila que ele morava, as pessoas diziam que ele era meio assim, coisa e tal. E aí, quando ele pegou a revista que ele viu, ele começou a chorar. Aí o Roberto falou assim, pai, dê a revista para ele. Aí ele pegou a revista, falou umas 10 vezes passíveis, que é muito obrigado. E ele saiu com a revista e eu fiquei assim, sabe aquela sensação gostosa de dar aquela revista? Era uma revista de turismo que nós tínhamos aqui. Então, nesse Lago Baikal, aí fizeram um almoço, chegou um grupo de russos cantando, né? A minha mãe é russa, né? Eu sei que você é da Polônia, eu sou minha mãe é um pouquinho para frente. E aí eles vieram cantando ali, eram só 60 pessoas, porque era um trem especial, não era um trem de carreira. E aí chegaram lá, fizeram um almoço. Olha, Lago Baikal foi um dos locais que marcou a minha vida em todas as viagens. Eu queria registrar. Você citou história que você falou, porque você falou são 300 rios, falou da profundidade de 1.700 metros, falou de quanto tempo demoraria para... Então, olha o que um lugar ensina para gente, né? Além do ensino e do conhecimento, a experiência e emoção que você teve. A experiência que o lugar te deu, né? 40 metros, você vê o fundo. E quando congela, as pessoas veem o peixe lá embaixo do gelo, porque o gelo é transparente. Caramba! Eu ainda vou nesse lugar aí, preciso ir para esse lugar. Eu vou junto. Vamos embora, vamos de novo. Aí você me mostra o Lago Baikal, vai ser legal aí, ó. O pessoal tá pesquisando. Já tem 2 aí nesse grupo. Só... A GG tá dizendo assim, eu nunca sabia do Lago Baikal, já estou pesquisando. Isso é importante, gente. Tudo que a gente fala aqui nos vídeos, ou que a gente ensina, vai estudar depois. É tão gostoso isso. Essa semana, estudando sobre a Revolução Francesa, eu fiquei tão feliz de ter lido coisas que eu não sabia ainda e aprendi mais detalhes. Falei, isso é tão sensacional, né? Por isso que eu tô com um louco por saber agora. Porque saber nunca é demais, né, professor? Isso é sempre bom, né? Sim, o meu pai sempre dizia, meu filho, ler, conhecer pessoas e viajar são os 3 maiores investimentos, Rogério. E como isso ajuda no meu trabalho, nas minhas palestras, como me ajuda para aprender culturas. Então, a viagem é um investimento. Eu sei que às vezes tem pessoas que falam, pô, mas você vai gastar um dinheiro para viajar, coisa e tal, porque cada um tem a tribo, né? Mas viajar, conhecer culturas, em todos esses países, e cada país que eu fui, alguma coisa marcou.
né? Então, você vai para a Noruega, você lembra de Bergen, que é um lugar fantástico lá, que você vai na África, lembra lá do Serengeti, no Ngorongoro, que é aquele vulcão que ficou lá onde os animais vivem. Então, são lugares maravilhosos. Eu queria incentivar todas as pessoas que estão aí nos acompanhando, que se programem, façam os seus passeios, as suas viagens, porque isso vai acrescentar muito para vocês. Então, ler, conhecer pessoas e viajar. Exatamente. Ler. Sabe por que que é o ler? Porque às vezes você lê um livro e você aprende daquele país, aprende daquele costume. Conhecer pessoas, porque as pessoas nos contam. Assim como eu contei para vocês agora sobre o Lago Baikal, que a moça disse que não conhecia, né? E os astronautas, quando passam, eles veem lá de cima o Lago Baikal quando está congelado, porque ele tem um azul diferente. Então, são coisas que a gente pode, quando conta para alguém. Eu escutei meus colegas da Volkswagen, porque eu trabalhei na Volkswagen há 15 anos, eles foram para a Nigéria várias vezes. Eles me contaram tanto sobre a Nigéria, Rogério, que eu seria capaz de falar da Nigéria como se eu tivesse ido. Olha. Porque a gente acaba conhecendo. Então, ler, viajar e conhecer pessoas. Legal, legal. E a experiência talvez mais marcante que você tenha tido, você consegue lembrar? Uma experiência marcante que teve, assim, além do Lago Baikal, alguma coisa, ou um choque de cultura muito grande que você teve? Você falou, puxa, cheguei nesse país totalmente diferente do meu. Sim. Eu desci em Pequim, fui visitar lá as muralhas da China, que é um passeio que você faz também, aí fui lá ver os terracota em Xi'an, e aí fui de avião até Lhasa. Lhasa é a capital do Tibete, lá que tem o Potala. A 4.000 e poucos metros de altura, Rogério, ficamos ali, e aí nós saímos, eu, o meu filho, mais o engenheiro da IBM, o guia e o motorista. Saímos, fomos subindo o Himalaia, subindo, foi 5 dias, chegando lá no ponto mais alto, ali quase do lado do Everest. E ali eu fiquei numa pousada, Rogério, eu não conseguia dormir, porque a respiração fica diferente. Aí tinha lá um grupo de franceses, um grupo aqui de italianos, um grupo de suecos, e aí nós começamos a descer em direção ao Nepal. Veja que curiosidade. Quando o Toyota saiu de Lhasa, eu falava para o Roberto, por que esse motorista vai tão devagar? Por que ele vai tão devagar? E ele foi indo na mesma velocidade. Quando ele começou a descer, na estrada mais perigosa do mundo, sim. Rogério, eu fiquei tão assustado que eu pedi para parar, porque eu queria passar por lá de cá. Porque eu não queria olhar aquele abismo. Mas quando abri a porta, Rogério, não tinha onde pisar. Olha. Aí, sabe o que eu falava pro meu filho? Ele corre demais, ele corre demais. Deu para entender? Quando saiu, eu criticava ele porque ele é muito devagar. Não, ele corre demais, corre demais. Aí nós descemos ali na passagem Kadori, os chineses nos levam até metade da ponte, aí vem a polícia do Nepal, e aí a gente entra no Nepal e vai até Katmandu. Eu até escrevi um livro. Olha como Deus abençoa. Eu fui com meu filho, visitei China, Tibete, Nepal e Índia, fiz um livro. O livro, Rogério, saiu pronto, porque como eu não conseguia dormir, eu comecei a escrever. Comecei a escrever. E aí, quando eu entrei no Nepal, o livro estava pronto. E aqui tem uma frase que eu quero dizer para as pessoas que estão nos seguindo: a viagem é mais importante do que o destino. É verdade. É isso aí. É isso aí. O que é a viagem? Por isso que as viagens é importante. Se alguém nos passasse agora transportado, que nem lá a história do Jornada das Estrelas, para o local que a gente quer, perderia a graça. Aquele perfume do free shop, lá no free shop do Porto Internacional, aquele cheirinho, aí aquele clima, aí você chega lá em Frankfurt, que foi a nossa viagem, aí você vai tomar um café, vai conversar. Então, a viagem é mais importante que o destino. E aí, lá no Tibete, eu fui visitar o Potala, aí tinha um cara, com aquela roupa vermelha, escura, batendo um tambor. Tem. Aí eu perguntei para o monge, o que ele está fazendo? O monge falou assim, ele vai bater nesse tambor
3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas. Caramba. Só para ir no banheiro, comer e volta batendo. Então, eu sempre dizia para o meu filho, quando nós voltamos de viagem, depois de 1 ou 2 anos, falava, filho, Roberto, eles estão batendo, o cara está batendo lá ainda. Então, o Tibete e essa subida ali para todo o Himalaia, foi assim, Rogério, uma viagem, olha, maravilhosa que eu fiz e que marcou muito a minha vida. E como Deus abençoou, pude viajar, conhecer, fiz um livro e ainda vendo. E esse livro eu dediquei para mim, porque o escritor não dedica livro para alguém. Eu Sim. não, dediquei para mim. Assim, ó, esse livro eu escrevi para mim. Esse livro dedico a você, professor Gretz. E aí fiz uma série de coisas para a minha pessoa. Que legal. Professor, aproveitar, fazer um merchan bom aqui. Onde a gente encontra os seus livros? Perguntaram já qual o nome desse livro que você escreveu e onde a gente acha o livro? O livro é Superando Limites. E os meus livros não têm livrarias. Você precisa entrar no site www.gretz.com.br. Gretz, na linguagem do aeroporto. Golfe, Romeu, Eco, Tango, Zulu. Mas se você se marcou? Mas se vocês se perderem e não conseguirem achar, é só vocês aí no Google colocar assim: quem é o palestrante de cabelo azul? O Google vai dizer professor Gretz e vai aparecer toda a minha vida lá. Legal. Então é www.professorgretz.com.br. Isso. Não é só Gretz, professor Gretz, mas é professor por extenso? Não, aqui é só Gretz. Lá é só Gretz. Então, www.gretz.com.br, beleza. Isso então, aí. Gretz, Mari já vai colocar. É a Mari que está com você? É a Mari que está com aqui você? na minha frente aqui. Aí, já colocou agora aí. Manda um abraço aí. Um abraço para você, Mari. Já mandou um beijão. E mande também um beijão para a Beth, por favor. A Beth. Bem, eu convivemos dos 12, 13 dias juntos, né? O Mardônio chegou atrasado, mas chegou. Rubinho! Chegou, Rubinho! Rubinho chegou, grande Rubinho! Amigão nosso, gente em comum aqui, viajou com a gente boníssima. Meu querido amigo, professor Gretz, você já foi em países de cultura hindu, budista, islã também? Sim. Teve em países árabes. Então, praticamente... e eu sei que você, como eu, cristão de origem protestante, né? De linha protestante, e é uma pessoa que leva isso muito a sério, gosta muito, eu acho muito legal sua espiritualidade, gosto. E o que você aprendeu com essas outras influências espirituais? Existe? O que você achou ali? É legal? Como é que é essa troca de culturas? O que eu aprendi vendo a disciplina do pessoal muçulmano, porque eles são muito disciplinados. Às vezes, quando a gente vê esses atentados aí, é porque, às vezes, um grupo radical protesta com um grupo mais liberal. Então, vocês percebem que tem esse desencontro aí, que são esses atentados que a gente escuta. Mas eles estão muito disciplinados. Eles têm uma disciplina e o que eu admiro neles é a disciplina que eles têm, de seguir lá aqueles 5 pontos que você sabe melhor do que eu quais são, e eles seguem aquilo à risca. Então, eu faço até comentários que às vezes nós evangélicos não temos essa disciplina. Eu, quando era feirante, a minha banca ficava atrás da Catedral de Itapeva. E tinha uma missa das 6 da manhã. E as pessoas passavam em frente da minha banca para ir na missa. Então, eu fico perguntando, se os pastores fizerem um culto às 6 horas da manhã, quem é que vai? Porque a nossa cultura é das 9, né? Escola dominical, essas coisas. Mas desses 5 pontos que você se referiu, do Islã, nós temos o primeiro, né? Então, professar que Allah é o único Deus, esse é o primeiro de todos. Você tem que dar o que a gente chama de dízimo em nossas igrejas, você tem que dar uma colaboração, não precisa necessariamente para a igreja, pode ser para um parente, alguém, 2,5% do seu lucro no ano. Até aí está tudo mais tranquilo. Você tem que ir a Meca, se você puder, se você tiver condição. Agora, os últimos 2, professor, isso é o que o senhor está falando dessa disciplina. Um é passar 30 dias no Ramadã sem comer e sem beber durante um período de quase 12 horas, gente.
Isso é doideira. E depois orar 5 vezes por dia. A gente não faz oração nenhuma, os caras, 5 vezes por dia, né? Como é importante E isso, eles né? encaixam, o pessoal que está nos ouvindo aí, eles encaixam a oração no trabalho, dentro que aquele tapetinho, e daqui a pouco você vê ele começando a se arrumar ali, coloca no chão, e ali ele vai ali e agradece a Deus. Quer dizer, é uma pessoa muito agradecida ao seu Sim. Deus, e isso, essa cultura deles, esse respeito que eles têm com o turista que vai lá, é uma coisa contagiante. Realmente Uhum. precisa, para quem não conhece, vale a pena conhecer essa cultura para a gente poder entender, né? Cada um tem as suas tendências, mas eu também vi ali na África, né? Eu estive em Tanzânia e no Quênia, que é um outro local que, se me perguntasse, eu fiquei fascinado com a viagem. Nós saímos ali também com os Toyotas, andando pelo Serengeti, com os animais. Depois vamos lá no Gorongoro. O Gorongoro, pessoal, é uma fundo de um vulcão que um dia abaixou, e os animais que estavam lá, ficaram presos lá, né, e não saíram. Então, a África é fascinante, nesse sentido de você ter contato com a natureza e conhecer os Maasai. Todo Maasai, ele tem uma varinha de 1,10 m. Assim. Ele carrega aquela varinha que é a simbologia. E uma coisa que eu vi lá, Rogério, não sei se as pessoas que vão me ouvir aí vão sentir-se bem, eles fazem um furo nessa parte da vaca e um canudinho, eles tiram o sangue, Nossa. mistura com leite e faz um iogurte e come. E aí eles tampam aquele buraco ali com um pouco de barro. Caramba. Não, aquele Você filme A tomou Mulher isso aí ou não? Maasai. Você Hã? tomou? Você tomou? Você Não, experimentou? não tomei porque eu não tomo leite, entendeu? Ah, bom, mas aí tudo bem. E é cultural, eles não plantam nenhuma árvore, nem uma árvore de fruta, só tem o rebanho e a vaca toda furadinha lá, tirando o sangue e fazendo esse iogurte, né, que eles Que fazem. Então, coisa. são coisas assim que só indo lá, porque quando você fala aqui, alguém fala, não, esse é um pouco de exagero, né, de quem foi lá, mas são coisas assim. O mundo é maravilhoso. Você vê cada cultura, cada costume, né, Rogério, que não É tem nos incrível. livros, só quem É vai lá incrível. que tem conhecimento. Acho que acrescenta muito. Eu tenho aprendido muito com as culturas. Muito, 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 muito. Quando você tem enriquecido, e principalmente o que eu falo para as pessoas, a gente quebra preconceitos e nos tornamos seres humanos mais tolerantes, né? E eu acho que a tolerância é uma coisa que está faltando hoje no nosso planeta para todo mundo, né? Ainda mais nessa pandemia que está todo mundo louco em casa, né? Não aguenta mais. Aí qualquer coisinha já xinga o outro pela internet, já fica brigando. E acho que as culturas têm me ensinado como a gente está debaixo de um mesmo teto e como é importante a gente amar o próximo, como Jesus tanto nos ensinou, né? Isso é uma coisa tão importante, né? De querer o próximo. Professor Guedes, nas suas palestras... Oi, diga, por favor. Não, e está entrando aí a minha irmã, Helena Gretz, que também conhece mais de 40 países. Entrou a Cristina, minha irmã, entrou a Beth, minha esposa, e entrou o Pagani, Aê, meu amigo, Beth. a Ivone, professora, lá de Mantena. O pessoal está todos nos acompanhando. Pode perguntar, Rogério, por favor. Cara, entrou a Nádia. Hi, Nádia. Good to see you here, my dear. A Nádia é uma das minhas filhas adotadas lá do Egito. Lembra aquela história que eu te contei? Ela entrou agora, que chama de Papa. Papa! São meninas que eu adotei faz uns 4, 5 anos. Elas agora já são grandes. Eu conheço elas desde pequenininha, mas elas perderam o pai e a mãe não trabalham, ou seja, elas não têm nada, nada. Então a gente ajuda, graças a Deus, e fico muito feliz de fazer parte da vida delas, que é uma cultura diferente, né? São muçulmanos e eu cristão, e a gente anda junto numa boa. Ô, Vamos lá. Rogério, me permite dizer que um dos lugares mais fantásticos que eu já fui também, e que você, se Deus permitir, dia 15/10 estará fazendo essa viagem, você, louco por viagem, Inxalá. a Romitur, que é o Egito e o Cruzeiro. Sim. Pessoal, ali sai de Luxor, e o navio vai subindo até chegar em Assuã. São 4 ou 5 dias naquele navio.
É um passeio maravilhoso. O Rio Nilo corre tranquilo e você vai vendo aquelas tamareiras, você vai vendo a cultura. E eu que gosto de história e que tinha essa paixão pelo Rio Nilo, eu pude fazer essa viagem. Eu recomendo para quem gosta desse tipo de viagem. Vai sair, né, Rogério? Dia 15 do 10? Deus que tá marcado, tá marcado. Se o Amém. coronavírus nos deixar, bora lá, né? Tá, mas Vamos hoje está tentar. aberto, vai dar certo, vai dar certo. E olha, essa viagem aí pelo Rio Nilo é maravilhosa. E eu fui lá, eu vi o jacaré que você sempre mostra, está cada dia É, maior, viu? Na aldeia Núbia. Núbia, na Vila, exatamente. Na Vila Núbia. É. Muito legal isso, né? Muito legal. Suas palestras, você como um cristão, você sempre, e a gente vai falar de Israel daqui a pouco, onde estivermos juntos, você sempre usa, às vezes, uns exemplos de personagens cristãos, né? Além de personagens históricos, porque foram históricos, viveram, existiram, tiveram sua passagem na Terra e fizeram o seu trabalho bem feito. O que mais te marca nesse texto sagrado chamado Bíblia, né? Para nós cristãos? Que história mais te mexe? Uma história que mexe com o atual momento são várias, porque eu uso a Bíblia nas minhas palestras e encaixo de uma maneira muito prática, é a história de Gideão. Gideão pegou um exército de 32 mil pessoas. Mas ele percebeu que a grande maioria estava pessimista, estava desanimado e com medo. Ele mandou para casa 22 mil. Ficou só com 10 mil. Os 10 mil, ele orientou para que fosse tomar água no riacho. E ficou olhando. Todos que se abaixaram para tomar água, ele também mandou para casa. Ele só selecionou 300, que foram aqueles que traziam água aqui, ó, e permanecia olhando no horizonte. E o que é olhar o horizonte nos dias atuais? É você ver que o mundo mudou, ver que a gambiarra da internet não pode existir mais. Quer dizer, nós temos hoje estar preparado para essa mudança. Nós temos que estar preparado para essa nova mudança que chegou com os protocolos e temos que estar acompanhando tudo. Então, eu vejo essa história maravilhosa que tem um recado no momento. E tem uma outra do livro de Números, Juízes, capítulo 9. As aves queriam arranjar uma rainha. Olha que história maravilhosa, tá lá. Aí foram falar com a Oliveira. Oliveira, você quer ser nossa rainha? Não, eu quero produzir azeite, eu não quero me incomodar. Aí vou falar com a Figueira. Figueira, você quer ser nossa rainha? Não, eu não quero me incomodar. Eu quero produzir o figo doce que sirva de emplasto para que o profeta Isaías cure as feridas de Ezequias. Podia até falar isso, né? Por falar com a videira, você quer ser nossa rainha? Não, eu quero produzir vinho para estar na ceia do Senhor. As árvores desistiram, vou falar com o espinho. E o espinho aceitou ser rei das árvores. Já prometeu, já ameaçou, se não obedecesse, ele queimaria as árvores e ocupou o espaço. O que é o espinho na nossa vida? O espinho no seu negócio é a concorrência. Quando você não assume o seu papel, a concorrência assume. O espinho pode ser na vida nossa, dos jovens, os vícios que vão chegando de maneira sorrateira e que a família às vezes não percebe. Enfim, os espinhos existem. Se você, então, meu amigo que está me assistindo, você pode escolher. Pode ser azeite, pode ser o figo doce, ou pode ser a videira. Se você quiser, pode inverter. Mas você tem que dar um pouco mais. Quer dizer, um pouco mais, é a segunda milha. Eu vou um pouco além do azeite, eu vou um pouco além do figo doce, eu vou um pouco além do vinho. Esse é o meu recado que eu passo para todos vocês nesse momento, de irmos além de acreditar, né? De acreditar no protocolo, né? Do gel, da máscara. E eu queria dizer para vocês, vou já aproveitar aqui, o escritor judeu, o Harari, né? Que escreveu o livro Sapiens e o Homo Deus. Ele diz uma coisa muito interessante, Rogério, que serve muito para a sua atuação, para o seu trabalho. Ele diz o seguinte: na luta contra o coronavírus, a humanidade precisa vigiar rigorosamente as fronteiras. Presta atenção agora. Mas não as fronteiras entre países. Sim, a fronteira entre o ser humano e os germes. Os germes, ele abrange vírus, bactéria e fungos. Então, aí, Rogério,
quero resgatar lá no livro de Levíticos, aonde, para quem acredita na Bíblia, grande parte, Deus recomendou que não se comesse morcego. Uhum. Está lá na Bíblia. Você pode encontrar. Então, as fronteiras, não adianta ficar fechando fronteira de país. Nós temos que fechar essa fronteira de nos proteger do coronavírus, que provavelmente vai chegar um dia Pode através de ser, né? vacinas, através de outras coisas. Me permite? Então, eu agradeço a pergunta que você fez, porque a Bíblia é muito rica. Eu podia aqui agora contar dezenas de histórias que tem na Bíblia que você pode trazer para o momento atual que você está vivendo, como eu contei essa do Gedeão e como contei também da parábola quando as aves queriam arranjar uma rainha. Legal, né? Muito legal, muito legal. Bem, vamos lá então. Voltando, vamos falar da nossa viagem de Israel? Falar um pouquinho, depois a gente abrir para perguntas da nossa viagem de Israel. Rogério, antes que eu esqueça, pessoal, todo o pessoal que está assistindo, eu quero informar que amanhã o Rogério faz 55 anos de idade, que Deus abençoe você. O Rogério, amanhã também, você lembra do Renato e a Rosana, da nossa Sim, viagem, que nós sim, estávamos ali reunidos, eles chegaram depois, sim. eles fazem amanhã 40 anos de casados. Que legal, que legal. Parabéns aos Então, dois, eu e né? a Beth não sabemos se vamos comemorar o seu aniversário em São Paulo amanhã, ou nós vamos comemorar os casamentos da Rosana com o Renato, mas vamos ficar aqui cumprindo o protocolo de não se deslocar. Então, que Deus abençoe você, Rogério, a Mari, e que Deus abençoe o Renato e a Rosana que está nos assistindo aí. É boda de rubi, viu? Boda de rubi. Muito legal. O José Antônio Horta falou assim: voltem para o assunto que eu não sou evangélico. Legal, mas assim, José Antônio, é o seguinte: o assunto não é religião. A gente não está falando de religião. A gente está falando de experiências que acontecem nas histórias, sejam elas na Bíblia, sejam elas na Torá, sejam elas no Alcorão, sejam elas nos Vedas, e sejam elas em livros maravilhosos que vários escritores escreveram e nos motivam. Eu sempre aprendi que histórias servem para nos moldar e trabalhar na gente. E viajar faz parte disso, de aprendizado, né? E essas histórias todas que a gente aprendeu e está ouvindo, né? Que são maravilhosas, sempre mexem com a gente, sempre nos ajudam, né? Então eu espero que todo mundo saia motivado com palavras dessa, principalmente num momento como a gente está vivendo, né? Num momento tão difícil. Acho que a questão não é ser ou não evangélico, católico, protestante, budista, islã. Não, a questão é como a gente trata as histórias para a gente, né? Até porque o escritor Harari, que eu citei, que é judeu, ele não é cristão. Sim, judeuzão, né? Judeuzão. Israel, quantas vezes você já foi para Israel? 3, né? Ou 4? 3. 3. A última comigo, né? Sim, sim. O que mais te mexe ainda, te leva e te motiva a ir para Israel? Assim, lógico, a gente sabe dessa tua bagagem religiosa, né? Que você tem, que é importante. Mas fora isso, o que você gosta de lá? E o que valeu a nossa viagem? Como é que foi? Sim, a nossa viagem foi muito boa, Rogério. Depois, se você achar oportuno, aquilo que você explica em termos de cores, é uma didática fantástica. Depois você pode explicar se você queira. E agora, Rogério, o apóstolo Paulo fala honra quem merece honra. Então, eu quero falar do que é viajar com você. Talvez você não se lembre, nós chegamos em Nazaré, nós íamos almoçar no restaurante, ele estava muito lotado, você viu que nós não íamos ter o ambiente que você queria, você imediatamente nos levou no Hotel 5 Estrelas, e ali você patrocinou nosso almoço. Nós que somos viajados sabemos que aquele almoço ali ficou muito mais caro do que lá onde nós íamos, por isso que é gostoso viajar com o dono da empresa. Porque se fosse um guia, o guia não ia assumir esse custo, assumir essa mudança. E você fez isso. E Deus abençoou você, porque essa mudança de local, houve um pequeno atraso, e aí passa o Frei Bruno lá em cima, dá a mão para você, desceu lá onde Jesus viveu a sua infância e nos levou num local privativo e nos deu uma aula sobre Maria e sobre tudo. Você ali investiu em nós, e Deus recompensou você logo em seguida com aquele privilégio. Eu acho que você foi lá várias vezes naquele local, mas encontrar com o Frei Bruno lá e nos levar nos bastidores, talvez seja uma das poucas vezes. Foi o primeiro grupo meu que entrou, e foi interessante, porque quando eu vi que o restaurante estava lotado e que ali não ia ser bom, porque aquele restaurante que tiver que é mais simples, o legal ali para comer falafel, os shawarma, essas coisas locais. Mas tinha muita gente, estava muito muvucado. Eu falei, eu não vou deixar esse meu grupo querido aqui
passando esse perrengue. Aí fomos embora, e por causa desse trajeto, de desce um pouco mais, anda um pouco mais, e eu conversando com a Riva, que era a nossa guia, perguntando para ela: Riva, você conhece o Frei Bruno, da igreja da Anunciação? Ele é o chefe geral da igreja. Ela não sabia pelo nome, ela conhecia ele, mas não sabia o nome. Aí eu falei: ele fala português, ele é brasileiro, morou na Itália há muitos anos, enfim. Não conheço, beleza. Cheguei lá, vocês foram com a Riva, eu pedi para ligar para o Frei Bruno, fala que eu tô aqui, não acharam ele, beleza. Aí descemos, né? Fizemos toda a visita ali na gruta onde Maria viveu. Quando eu estava subindo, a Riva falou assim para mim: olha, aquele padre que está vindo ali, ele fala português, você conhece ele? Foi meu, Frei Bruno, meu. E aí foi realmente maravilhoso. E a gente encontrou com ele, que é um querido amigo, né? E ele nos levou naquelas partes privadas que só ele tem acesso ali, que ficava atrás da casa da Gruta de Maria, né? A gente viu como é que era uma residência. Eu mostro isso nos vídeos também. E foi muito interessante. Eu acho que esse foi um dos momentos, professor, mais marcantes da minha história de agência de viagens, assim, sabe? Foi muito legal isso, né? Rogério, eu tomo a liberdade de mostrar esse livro. Foi lançado esta semana, As Senhoras de Nazaré. Olha. Esse livro, eu vou ler para vocês. Quando o Império Otomano implodiu na Primeira Guerra, as irmãs começaram a criar galinhas. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, passaram a cultivar flores. E quando Israel tornou-se independente em 48, eles começaram a fazer iogurte. Então, é um livro que eu não li ainda, ele é pequeno, é aqui. Saiu na revista Veja essa semana o comentário dos livros, mas aí, para quem gosta de curtir alguma coisa de história de Israel, eu acredito que essas duas senhoras aqui têm um oportuno recado. Eu que sou escritor, né, o Rogério, sempre que eu pego um livro que eu acho que seja oportuno, eu tomo a liberdade. E hoje chegou esse livro, que eu estou mostrando para vocês aqui, As Senhoras de Nazaré. Vocês podem comprar isso aí pela internet. Eu acredito que será uma história muito gostosa. São duas autoras, ou uma autora só? Deixa eu ver. Nayan, alguma coisa que está invertido aqui. Nayan Atalá. Tá, árabe. Árabe, com certeza, que mora em Nazaré. Nazaré é uma cidade de predominância árabe, né? Árabes cristãos, inclusive. Interessante isso, né? Árabes cristãos. É muito legal, né? San Costa, diga, San Costa. Repete o nome, vamos lá. Repete o nome, professor, por favor. As Senhoras de Nazaré. As Senhoras de Nazaré. Tá bom? Procurem na internet. E que histórias bacanas, né? E esses caras... Eu acredito, porque aquele comenta que são mulheres do qual a perseverança foi fundamental. Então, é o livro que eu vou ler esse final de semana. Interessante, que elas moravam lá nessa época toda, quando Israel nem era Estado ainda, né? Os Saios otomanos, olha que processo interessante. Antes da Primeira Guerra até. Elas estavam lá antes da Primeira Guerra Mundial, até quase 30 anos. O Rogério, desculpe eu voltar novamente a Nazaré. Aquela parábola lá de que as pessoas começam a trabalhar às 9, ao meio-dia e às 3, os 3 recebem o mesmo salário, nós entendemos quando o Frei Bruno nos explicou o porquê. Aquilo ali, Rogério, dos talentos, eu fiquei, porque eu leio sempre aquilo, mas ele nos explicou que ali perto tinha uma cidade grega, né? Ali do lado. Séforis, que ia ser feita toda a obra em Séforis. Então, aquele momento ali foi um ponto alto da viagem, quer dizer, outros também, mas porque era o Frei passando por aí, eu queria repetir, o que nós aprendemos com ele foi muito importante. Estou à disposição. O interessante da parábola é que ele disse que ele aprendeu isso, essa interpretação que ele teve, quando ele estava na porta de Damasco, em Jerusalém. Ele falou, eu entrei, tive que ficar esperando algumas pessoas, comecei a perceber como eram os trabalhadores que estavam ali, como é que eles trabalhavam. E aí, a partir disso, ele ensinou pra gente. Foi muito interessante, muito legal. Por isso que viagem, gente, acrescenta muito na vida da gente. Não tem como, né? É muito interessante isso, né? Gente, nós estamos já faltando 18 minutos só. Isso aqui passa voando, infelizmente. E eu quero saber o seguinte, perguntas, gente. Quem quiser aproveitar, perguntas para o professor Gretz. Está aqui, é uma sabedoria incrível, um homem, já não precisa falar mais nada, né? Talentosíssimo e, além de ser uma pessoa maravilhosa. Então, quem tiver perguntas, vamos começar a fazer já as perguntas todas aí, tá? Obrigado a todos pelos corações. Enquanto a gente aguarda as perguntas, vamos tentar lembrar de mais alguma coisa aqui. Rogério, Rogério, nesse novo modelo de viajar para locais menores, mais tranquilos,
eu queria resgatar um passeio que você disse que vai elaborar, que é pelo interior da Áustria. Sim, Por sim. favor, agilize isso para 2021, porque ali aquela parte do Tirol, interior da Áustria, é um dos países mais maravilhosos que tem. Então, está bem dentro do modelo de ficar mais em lugares, cidades menores, Sim, que não tenha lugares muito fluxo. abertos. É. Você tem? Você Está sabe que pensando de nessa. Viena, eu começo em Viena e acabo em Munique, na realidade em Innsbruck, e depois para Munique pego o avião, que é 1 hora só de viagem. Mas de Viena a Innsbruck, professor, se você vai de carro direto, 4 horas e meia você faz. Eu vou de Viena a Innsbruck em 10 dias. Olha o que tem de coisa para você visitar dentro da Áustria. É impressionante. E um lugar mais lindo que o outro. Eu falo que é uma viagem que dá raiva, né? Raiva de voltar para casa, raiva de ficar. É porque você tanta beleza. Você tira uma foto e fala assim: essa foi a mais bonita que eu tirei. Aí você vira uma esquina. Não, essa é a mais bonita que eu tirei. Aí você vira outra. Não, essa é uma. Porque cada lugar, gente, é muito legal, né? São muitas Sim, paisagens, é sim, sim. muito bacana mesmo. Aí, então, quando entrar no seu site essa viagem, Vou avisá-lo. eu recomendo e eu quero me agendar, porque se tem um país que da parte interior, que eu tenho aquelas músicas lá, a barril de chopps, né? Pararampá, pararampá, Sim, pararampá. é. Então, muito agradável. Ó, uma pergunta boa aqui. Como vocês acham que o turismo vai mudar no pós-pandemia? O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, ah, vai voltar. Vamos responder a moça, a pessoa que perguntou. Vocês lembram do 2011, do 7 de setembro de 2001, que Sim. houve as duas torres? O que eles fizeram? 11 de Eles setembro, né? 11 de fecharam, setembro. criaram um protocolo no aeroporto, muito rígido, mas o deslocamento dos países ficou liberado. Lembra-se disso? Que nós hoje viajamos, foi só o protocolo do aeroporto que nós sujeitamos de tirar roupa, tirar sapato, tirar uma série de coisas. Então, eu acho que esse protocolo vai existir, assim como tem o protocolo da segurança Sim. ali na embarque, vai ter um protocolo no desembarque. Quando fui para a China em 2010, tinha um equipamento lá que já media a minha febre, só passando. E aí, todo mundo de máscara. Então, vai voltar com o protocolo, mas as viagens vão ocorrer novamente, porque Concordo também. essa vontade de se deslocar, de ir, de conhecer, eu diria, ó, o turismo, eu escrevi, o turismo é uma das mais nobres atividades humanas. Ela integra as pessoas e inclui no mundo solidário. Uma informação aqui de cunho de dinheiro, o ano passado foi 9 trilhões de dólares Caramba. de É turismo. E uma aí, indústria, Rogério, né? não posso deixar de registrar que a nosso agronegócio do Brasil atingiu hoje 10 bilhões de dólares. Legal. Então, temos que comemorar, porque o Parabéns. agronegócio do Brasil não foi afetado pela pandemia. Então, Graças a Deus, respondendo à né? pergunta da colega lá, vai voltar com o protocolo. Mas Uhum. protocolo é que nós já devíamos praticar, né? Deixar o sapato na porta, usarmos o gel. Rogério, eu uso o gel há 15 anos. Se eu esquecer o meu gel em casa, eu comprava no aeroporto. Porque ele fazia parte da Faz minha vida. parte. Faz parte. Então, isso é Então, muito legal. vai voltar com o protocolo. Exatamente. Vamos viajar. Eu acho que tudo vai melhorar nesse momento. Assim como a segurança melhorou por causa do 11 de setembro, e hoje a gente está acostumado a viajar com ela, não esquenta a cabeça e se sente muito mais seguro quando embarca no avião, eu acho que em termos de saúde também isso vai ajudar bastante a gente. Né? A gente viaja muito em grupo. Eu mesmo chego num restaurante que eu saio da rua, pego no ônibus, desço, pego uma coisa e não lavo a mão para comer, gente. Bem, agora eu vou parar, vou lavar a mão, sabe? Acho que a gente está aprendendo novas boas maneiras, né? E quero dizer para vocês sobre o protocolo que o governo chinês está proibindo as feiras de animais. Só que, como isso faz parte da cultura, por mais que o governo chinês seja duro no cumprimento das leis, vai demorar, mas tem um protocolo do país, da China, para minimizar o comércio de animais selvagens em feiras. Então, veja bem que Legal. o mundo está mudando isso aí, nós vamos colher os frutos do que vai acontecer no futuro próximo. Duas perguntas que passaram. Uma disseram se filmar e fotografar atrapalha a viagem. Para mim, não, muito pelo contrário. Para mim, eu vou ter recordações, né?
atrapalha o senhor tirar fotografia? Não, o que atrapalha é o seguinte, que o guia chega e fala assim, pessoal, deixa eu explicar para vocês onde nós estamos e depois vocês tiram foto. Mas a pessoa não escuta, Rogério, não sei como é que você aguenta, você fez mais de 200 viagens. Pô, deixa eu explicar, depois vocês tiram foto. Depois O cara tira quer foto, tirar né? foto no meio da sua explicação e que nem aquele rapaz que conseguiu, na hora de tirar uma foto do grupo, ele não estava lá no grupo. Você sabe o que eu estou falando, né? Lembro dessa história aí. Nosso querido amigo, eu não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome. Então, eu acho que o guia deve ter um estresse, porque ele fala, pessoal, vamos depois tira. Então, quer dizer, para quem perguntou, tirar foto na hora que o guia está explicando atrapalha, porque depois você pergunta uma coisa que o guia já falou, e aí você estressa o resto do pessoal ou tira a sequência. Não, e você perde, né? Perde de ouvir uma história tão legal, né? Tão bacana. Isso. Agora, fizeram uma pergunta muito legal aí, e acho que nós dois vamos responder essa pergunta. Primeiro você, depois eu, ou vice-versa. Qual a comida mais estranha que você já comeu numa A viagem? comida mais estranha que eu comi, eu fui naquela feira da China, e lá eu via carne de cachorro, via aquelas baratinhas, eu só comi, lá eles têm um chuchu, e eles pegam um espetinho, assim de bambu, e eles enfiam ao lado do escorpião. Nossa. Bem do ladinho. O escorpião ficava vivo se mexendo assim e tudo aquelas varetinhas no chuchu. Aí você escolhe qual você quer, ele vai lá, coloca na chapa no shoyu, dá uma flambada, é isso? E aí você pega, o shoyu corre na mão aqui e você come. É igual camarão. O colega de viagem, engenheiro da IBM, que tinha alergia para camarão, começou a fechar a glote dele, né? Caramba, Aí nós fomos, aí fomos lá no médico chinês, o médico chinês passou, segurou a mão dele, ele todo pipocado, Rogério. Ele perguntou para mim, professor, eu estou feio? Eu falei, para quem não te conhece, acho que é normal você, né? Tudo pipocado. E eu acho que aquele igual do escorpião ficou na garganta, porque nós viajamos mais 15 dias. Ele fazia sempre assim, ó. Ixi, coitado. Ele ficou com o tique da garganta. Então, a minha foi o escorpião, agora a sua. Eu comi também escorpião. Acho que mais diferente que duas coisas que me impressionaram muito. O escorpião, quando eu comi na Tailândia, mas ele não estava vivo e não foi flambado, ele já estava pronto. Então eu comi, achei o gosto também, a casquinha, meio esquisito, sei lá. Mas eu comi porque eu queria comer, queria ter essa experiência, eu comia alguma coisa diferente. Mas a carne mais ruim que eu comi na minha vida foi de alce e de rena. Coitados dos bichinhos do Papai Noel. Lá na Noruega, eles comem isso. Depois de Berg, aí, eu lembro, não lembro. Como é comi ruim também. esse troço, meu. Como é ruim. Eu nunca comi terra, mas a sensação que eu tenho é que você pega aquela terra bem preta, que tem no interiorzão, e come assim, fica mastigando, que aquilo não desce nem a pau. É muito ruim aquilo, cara. Então, acho que foram as comidas mais esquisitas que eu comi na minha vida, né? E tem várias, mas essas são as que mais me marcou, né? Tem várias histórias de comida para contar. Muito legal, né? Vale bastante, né? O pessoal, que nojo, né? Não gostaram? Legal, mais pergunta, gente. Temos pouco tempo, vamos aproveitar. Rogério, enquanto o pessoal faz a pergunta, você vai para a Grécia e Turquia dia 24/9. E olha, pessoal, a Turquia foi um dos países que me impressionou. Como tem história na Turquia? Além daquelas 7 igrejas do Apocalipse ali, tem muita história. Você, quando pega ali aquele barco descendo o Estreito de Bósforo, que de um lado é a Europa, outro lado é a Ásia, que até você tem essa bandeirinha, quando você abre o louco por viagem, tem o barquinho com a bandeira, isso, né? Você tem? Bandeira, isso lá mesmo. É um lugar fantástico. A Turquia, que era Bizâncio, depois Constantinopla e hoje Istambul, vale a pena. Então, aí, quem não conhece a Turquia, é um excelente passeio, porque tem muita história na Turquia, concordo. E é um povo muito agradável. E se come bem lá, né, Rogério? Come muito bem. A gastronomia turca é excelente, os kebabs maravilhosos, né? Perguntaram pra gente o seguinte, qual o maior perrengue ou situação engraçada que você passou e se teve algum lugar que não superou as expectativas. No meu caso, sempre superou a expectativa, porque quando eu saio de casa e pego o elevador, que peço a Deus que me proteja eu e a Beth, ou com meu filho, eu já estou viajando.
Então, eu aprendi uma coisa que nós temos que, quando vai no local, pessoal, entender a cultura daquela região, não querer mudar. Eu me lembro que lá em Itapé, uma ocasião nos anos 70, chegou um dos médicos, 60, chegou um médico do Palmeiras, que é palmeirense, e Grande ele time. estava com a esposa e pediu um banana split lá no restaurante, no bar. Quando chegou o banana split, ele olhou para ela e deu um sorriso, como dizer assim, é assim aqui o banana split. E a gente estava olhando, porque ficava curtindo o médio do Palmeiras. Eu nunca me esqueço daquela cena. Então, a gente tem que chegar no local e entender os costumes, entender, às vezes, como eu fiquei naquela pousada lá no pé do Himalaia, Uhum. tem banheiro, sem banheiro, né? Como também entender quando eu saí de Toronto e fui até Vancouver de trem, um vagão muito bom, quer dizer, é outro extremo. Uhum. Eu nunca foi uma coisa que me decepcionou. Logicamente, tem uma expectativa um pouco maior, um pouco menor, mas eu não tenho um local assim, putz. É, eu também, eu concordo igual. Acho Tem que lugares que eu não voltaria mais, né? Tem lugares que eu isso, não voltaria, isso é isso normal. sim, eu sempre falo, tem lugar que eu não voltaria, mas não que eu não acho que não foi legal, não que a viagem não valeu a pena, né? Isso é muito Né? interessante. Como diria, eu esqueci o nome daquele escritor que fala tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Eu não lembro quem, você lembra, amor, quem escreveu, quem fez essa frase? Mas ela procura lá. E isso é interessante, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Escreveram duas coisas interessantes aqui. E aí, falando de perrengue, o Ari perguntou, meu querido Ari, qual a sobremesa mais esquisita que eu já comi ou que a gente já comeu. E eu me lembro, quem foi? Fernando Pessoa, olha só, Tem esqueci uma de pessoa. Fernando Pessoa, gente. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí é o seguinte, aí já a Idergard também já escreveu aqui, o pessoal, obrigado, meus inteligentíssimos seguidores. Isso é muito bom. E aí eu comi uma sobremesa que também foi um tipo de perrengue. Porque eu estava num restaurante em Belém, que você conhece, foi comigo lá, na cidade de Belém, no Sababa. Aquele restaurante em Sababa significa tudo jóia. E aí ele me trouxe um tipo de flan, que eu até gosto de flan, mas ele colocou tipo um leite de rosas em cima. Ó, Gretz, parecia que eu tava comendo, tomando um negócio que a Mari faz para limpar a casa aqui, sabe? Um negócio de limpeza. Eu falei, gente, parece material de limpeza isso aqui. E ele, você gostou? Essa sobremesa mais gostosa que tem aqui. E eu, como você falou, a gente tem que ser educado com a outra cultura. O cara está te É. oferecendo o que para ele é o de melhor. E você vai dizer, não, coisa horrível isso aqui, né? Mostra educação. Eu falei, não, gostei bastante, mas eu não como muito doce, não gosto de... E eu sou... Eu gosto de doce pra caramba. Tipo, não como muito doce, muito obrigado, agradeço e tudo mais. E ele ficou feliz e foi um dos perrengues e comidas mais esquisitas que eu já comi, né? Quando eu estive no Tibete e saindo em direção ao Nepal, nós chegamos numa aldeia e fomos visitar um morador. E a senhora nos serviu um pouquinho de sorgo moído e água quente. Ela Nossa, servia água quente, água quente, água quente, e eu tomava, como se fosse um chá, um um café. chá. Sei que depois que nós saímos, tivemos que parar de meia em meia hora para fazer xixi, porque tomamos aquela. E ela ficava atenta ali, se ficava, ela colocava. Então, foi um local, não que passou um perrengue, mas foi muito agradável conhecer aquela cultura do tibetano, né? De morar ali, eu vi lá aquela mulher que cuidava dos iaques, né? Ela num lugar de 1 metro quadrado, 1,5 metros, morando ela, o marido, o filho e o cunhado, Uhum. naquele frio, né? E nós às vezes reclamando de alguma coisa aqui que não está bom, alguma coisa na nossa vida. Eu acho que a gente tem que, assim, sempre agradecer. Acho que gratidão é uma coisa importante para a vida da gente, em primeiro lugar. E saber que aquelas pessoas, gente, estão dando o melhor, né? Estão dando o melhor que eles podem. Então, isso é muito legal, porque, né, nos torna mais próximos. É muito gostoso quando a gente tem esse contato, né? Então, é muito bacana. Bem, que primeiro aqui, falaram que essa sobremesa deve ser boa contra o coronavírus. Bem, só o que tinha ali de desinfetante já estava ótimo demais, né? Dava para lavar as mãos e limpar tudo que tinha na mesa, né? Professor, nós temos só mais 3 minutos e eu queria que você desse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para a gente aqui. A mensagem, não podemos perder a fé nem a esperança. Fé está lá em Hebreus 11:1. Fé é acreditar naquilo que não se vê. E a esperança, queria convidar vocês a mudar aquela frase, que a esperança é a última que morre, mudar para a esperança nunca morre. E procurando no livro Érico Veríssimo, Olhar os Dias do Campo, Filhos do campo. Gaúcho, em homenagem aí
a Renata e a Rosana, ele disse, a vida começa todos os dias. Que isso seja uma realidade para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou aqui. E espero encontrá-los por esse mundo aí, viajando junto com o Rogério, porque cada um de nós sempre tem um pouco de louco. Um louco por viagens, né? Muito legal. Gente, muito obrigado a todos vocês. Faltam 1 minuto e 50 segundos aqui. A todos que nos assistiram. Professor Gretz, obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo honrado, porque é véspera do meu aniversário e eu ter essa pessoa maravilhosa aqui comigo. Fico muito feliz. Deus nos conserve assim, sempre animados, sempre otimistas, né? E que motive as nossas pessoas, os nossos seguidores. Gente, como ele falou, todo dia começa a vida. Amanhã é um novo dia, hoje é um novo dia, cada minuto é um novo dia. Cada minuto é uma nova oportunidade para a gente aprender diferente. Então, sigam o caminho do bem, sigam as coisas do bem, e eu tenho certeza que não importa em que lugar você esteja, faça o bem. O bem é o bem, e o bem só traz o bem de volta. Então, continue sempre fazendo o bem. Professor Gretz, meu querido, coração enorme, fica com Deus. Eu vou deixar gravada a live, gente, vou tentar gravar a live quem quiser, tá bom? Beijo grande na Beth e a gente se vê. Gente, espero para a Mari também, para o Renato e a Rosana que fazem aniversário. Deus abençoe todos vocês. A todo mundo que viajou com a gente, estava aqui do grupo, inclusive o Rubinho Barrichello, que escreveu aqui, o Mardônio, que a gente chamava de Rubinho Barrichello, que não sei quem foi o cara que não apareceu na foto que você falou, mas não sei, eu não sei o nome dele, né? Gente querida, muito obrigado, fiquem com Deus, tá bom? Nos vemos na próxima live, na sexta-feira que vem, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, gente. Beijos. Tchau, professor. Tchau. Fique com Deus.